Então, ele trabalha constantemente, sem parar, e é uma obra que acontece em todo o tempo da nossa vida, e é uma obra que certamente terá um fim. Passa para a gente aí, Cosmo. Então, o texto básico da nossa lição, um pouquinho pequeno aí, vamos abrir na nossa Bíblia, 2 Tessalonicenses 2. Segunda Tessalonicenses 2:13. Segunda Tessalonicenses 2, de 13 a 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé, para que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. E aí o verso 13, então, no final dele, fala pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a obra da salvação, ela é claramente executada por Jesus Cristo, que morrendo por nós, nos justificando, tomando o nosso lugar, ele nos salva. Mas é necessário nós observarmos que a obra do Espírito Santo, ela é necessária para esse processo de transformação. E o próprio Jesus, como nós vamos ver na sequência, ele enviou seu Espírito Santo para que fizesse essa obra. Pode passar aí, Cosmo. E aí a gente vê em primeiro lugar a operação do Espírito Santo. Então aí a gente tem que a obra é uma obra em andamento, não que ela não seja certa, mas tendo Cristo morrido por nós, nos salvado, e isso sendo algo certo, o Espírito Santo trabalhando no nosso interior, nos santificando, isso é um processo em andamento, esse aperfeiçoamento, essa conformação à imagem de Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo, que opera no nosso interior para termos a certeza de que essa obra será concluída. Então, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, a operação do Espírito Santo e a santificação, elas são uma obra que terá um final e a gente pode ter certeza disso. E aí a constatação de que nós não podemos estudar as doutrinas da graça sem estudar a pessoa e a obra do Filho de Deus e seu pacto com Deus Pai, e também a obra do Espírito Santo. Então, Deus, na eternidade, determinou a salvação, escolheu os seus eleitos, e Cristo foi enviado para cumprir esse plano na história, como veio de fato, morreu por nós, morreu na cruz, mas também temos que lembrar que o Espírito Santo continua agindo no nosso interior, nos transformando. E aí nós vemos que o Espírito Santo ele está em ação desde o Antigo Testamento, como criador, capacitador, santificador e revelador da palavra de Deus. Vamos abrir esses textos que eles mostram o Espírito Santo em cada uma dessas funções. O primeiro deles, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nós temos no relato da criação a Trindade em ação, Pai, Filho e Espírito Santo agindo, e o Espírito Santo estava também presente. Êxodo 31, verso 2 a 5, mostra como que o Espírito Santo capacitou alguns homens. Êxodo 31, verso 2 a 5.
Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Então, na obra do tabernáculo e depois, posteriormente, na obra do templo também, Deus capacitou os artistas para que pudessem realizar o seu trabalho. E o último texto, Salmo 51, que é o famoso Salmo de Davi, de arrependimento, quando confrontado pelo profeta Natã. Salmo 51, 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Então, esses são alguns dos textos que mostram como o Espírito Santo está em ação já no Antigo Testamento. Nós vemos o óleo sendo usado na consagração dos reis e dos profetas, também demonstrando, né, sendo sinal da derramada do Espírito Santo sobre as pessoas, capacitando para aquelas funções. Então, o Espírito Santo ele não aparece só no Novo Testamento, mas ele aparece já no Antigo, desde o início, inclusive, da criação, sendo aquele que está operando, agindo segundo o seu querer. Não vai não, Hipótese. Acho que não vai não. Isso, para trás. Isso. Então, embora o Espírito Santo ele já apareça no Antigo Testamento de forma clara, agindo já com algumas funções ali, é o Novo Testamento que revela como a terceira pessoa da Trindade. E aí alguns textos, vamos ver esse primeiro aí de Mateus, Mateus 3, 16 e 17. É o que ele aparece no batismo de Jesus. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o texto aqui, ele mostra a Trindade em ação. Jesus está encarnado, sendo batizado por João Batista, o Pai fala dos céus, o Filho está sendo batizado e o Espírito é derramado sobre ele. Então, a Trindade aparece ali na obra, na vida de Jesus, sendo também uma testemunha de que ele era aquele que veio do céu. O outro texto aí, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando e todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, também é um texto que relembra aquilo que aconteceu do que nós acabamos de ler. A Trindade toda envolvida na vinda de Jesus no plano da salvação. O Espírito Santo também é o responsável pela encarnação do Verbo eterna em Maria. E aí, então, nós lembramos o texto aí, de que o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Então, também agindo na encarnação do Verbo. E após a ascensão de Jesus, ele é o outro consolador que é enviado. João 14. E é interessante que João 14, 15 e 16 são os textos, e o 17 que revelam exatamente o envio do Espírito Santo e o que ele faria pelo povo de Deus em lugar de Cristo, quando Cristo ascendesse aos céus. João 14, 16 a 18, diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós outros. E aí os outros textos seguem a mesma linha. Então, quando Jesus, uma vez que Jesus estava com eles, andou com eles, ensinou a respeito das verdades de Deus, consolou eles em muitos momentos, esteve presente com os discípulos, ao partir, ele disse para eles que eles não estariam a sós, mas que o Espírito Santo faria o mesmo que ele fez até ali. O Espírito Santo derramado sobre eles. O verso 17 diz que habita convosco e estará em vós, então, habitando no interior dos crentes. E aí, como a gente vai ver o Espírito Santo dando testemunho da verdade, sendo o penhor da salvação, aplicando em nós o conhecimento de Deus e nos transformando, nos regenerando. Então, Cristo partiu, voltou aos céus, mas ele enviou o Consolador, enviou aquele que estaria conosco todos os dias. E a obra do Espírito Santo também ela está presente na salvação dos eleitos. E a gente vai ver cada uma do que é chamado de a ordem da salvação, como que o Espírito Santo age em cada um deles. O Antigo Testamento também apresenta o Espírito Santo como agente vivificador e purificador de Deus no seu povo. Isaías 44, versos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Se nós lembrarmos do texto de João, também, Jesus disse que aquele que crer do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aquilo que o profeta anunciou no Antigo Testamento é o que o Espírito Santo faz. E aí o Espírito Santo sendo a plena revelação. O profeta anunciou e isso acontece no tempo com o próprio Jesus enviando o Espírito Santo. E é interessante nós observarmos o verso 5, e aquele que for enchido dessa água, que for regado como uma planta, né? Interessante a gente observar isso, verso 3. Derramarei água sobre o sedento e sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E o verso 4, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às torrentes da água. Então, a gente pode ver que a obra de Deus é como o crescimento de uma planta que só pode ter vida por causa da água, e essa água é aplicada ao Espírito Santo, que é aquele que testifica no nosso interior que somos filhos de Deus. E por isso o verso 5, um dirá eu sou do Senhor, o outro se chamará pelo nome de Jacó, e o outro escreverá na própria mão eu sou do Senhor, e tomará por sobrenome Israel. Então o Espírito Santo como aquele que nos sela como propriedade de Deus, como filhos do Senhor, e nos transforma. Ezequiel segue na mesma linha, no capítulo 36, falando a respeito da transformação do coração. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus mandamentos e os observeis. Então, se em Isaías ele relacionava a obra do Espírito a uma planta que cresce, a nutrição, ao alimento, aqui ele relaciona a obra do Espírito Santo a uma água que purifica, uma água que transforma, uma água que regenera. Então, uma água que
limpa de toda a nossa sujeira, de todo o nosso pecado. E aí o verso 26 nos fala de um novo coração, que será nos dado um coração de carne em lugar de um coração de pedra. E o Espírito que nos fará andar nos estatutos. Então, a salvação realizada e o Espírito Santo como aquele que nos faz andar nos estatutos de Deus, como o verso 27 nos mostra. E o outro texto aí, de Joel 2, é o texto que é citado por Pedro na descida do Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sobre os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí Pedro aplica o evento de Pentecostes ao cumprimento dessa profecia de Joel, quando o Espírito Santo foi derramado, e aí, mediante as línguas que apareceram, muitas pessoas puderam ouvir a respeito das grandezas de Deus em sua própria língua. Então, pela obra do Espírito Santo, a vida de Deus vem sobre todo aquele que será regenerado. Sim? Isso. É que a ideia aí é de que uma segunda bênção é derramada, né? Como se você se tornou crente, mas ainda você precisa receber o Espírito para receber a plenitude da sua salvação. Só que o que a gente vê na partir da Bíblia é que quando alguém é batizado, quando alguém é convertido, automaticamente já há ou já aconteceu no interior dele uma operação do Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, o Espírito Santo já habita o coração daquele que foi visto como crente, né? E aí o batismo, ele representa uma transformação que foi efetuada no interior, né? A demonstração para a igreja, uma profissão de fé pública de algo que já foi acontecido no interior e que já tem o Espírito Santo agindo ali, regenerando, né? Tanto é que, conforme a Bíblia mostra, para que a gente entenda a mensagem do Evangelho, é necessário o Espírito Santo. É ele que mostra quem é Cristo, o que ele fez, testemunha a respeito dele, né? Então, o Espírito Santo, e é o que o próprio Jesus mostra nesse texto seguinte aí. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem o novo nascimento. Então, para que haja a transformação, é necessário o novo coração que Ezequiel fala, né? E isso é o novo nascimento. Vamos abrir lá em João 3, 5 a 6, que é a conversa que Jesus tem com Nicodemos. João 3, 5 e 6. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Então, o novo nascimento que acontece no nosso interior é a obra do Espírito Santo agindo em nós. E aí, então, nesse sentido, o Espírito Santo é claramente mostrado no Novo Testamento como aquele que age nesse sentido. Então, também como penhor da nossa redenção. 2 Coríntios 1, 22. Segunda Coríntios 1, 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, o qual é o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E é interessante que aqui tem justamente esse processo, né? Ouvistes a palavra da verdade, então a palavra foi pregada e a pessoa ouviu. Essa pessoa creu em Cristo, creu naquilo que ela ouviu, e uma vez que ela creu em Cristo, ela é selada com o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então, esse penhor significa esse penhor e esse selo, né? Nós somos selados com o Espírito Santo e a garantia de que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo, que é a ideia do penhor, né? Você dá alguma coisa que é a garantia de que você vai pagar ou que você vai restituir aquilo que foi penhorado. Da mesma forma, então, o Espírito Santo é a garantia diante de Deus que nós somos propriedade dele. Somos marcados e também o Espírito é aquele que é a garantia de que nós tanto somos pertencentes a Cristo, como também nós seremos resgatados no último dia. Então, veja que a obra da redenção, ela, sendo completa, ela tem uma garantia que não depende de nós, mas ela depende do próprio Espírito, que é aquele que marca, sela, e também a garantia diante de Deus que nós somos filhos de Deus, né? E por isso, ser cristão é viver no Espírito Santo e tê-lo habitando em si mesmo. Então, por isso que não tem como alguém ser um cristão e não ter sido ainda batizado com o Espírito Santo. Automaticamente o Espírito Santo age no interior, por isso que nós somos crentes. Veja aí Filipenses 3. Filipenses 3, 3. Porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então aí a ideia de que não é uma marca na carne que testifica que a gente é filho de Deus e que a gente pertence a Deus, mas é que é o Espírito Santo que habita em nós. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, é o Espírito Santo que dá a vida, né? E aí tem os outros textos que seguem mostrando a mesma coisa.
Então, para que haja vida, para que haja um novo nascimento, para que haja um novo coração, é necessário que o Espírito Santo haja. E o Espírito Santo é o agente divino na doação da nova vida. Não há como acharmos que exista nova vida sem o Espírito Santo. E a obra do Espírito, a obra de Cristo é completa, né? A redenção foi efetuada e ela garante que os salvos serão salvos, mas dentro do processo de transformação, de salvação, é necessário que o Espírito Santo aplique suas bênçãos aos eleitos. Então, como filhos de Deus, como herdeiros das promessas, as bênçãos de Deus são aplicadas a nós pelo Espírito Santo que age para nós recebermos tudo aquilo que Deus promete. E aí ficou bem pequeno, né? Bom, aqui é uma segunda parte da lição. Até aqui alguma pergunta, alguma colocação? Então nós temos até aqui a obra do Espírito Santo mostrada desde o Antigo Testamento e como que ela no Novo Testamento mostra que a salvação depende de uma atuação do Espírito Santo no nosso interior. E aí, então a segunda parte da lição, ela trata a respeito do que é chamado de a ordem da salvação. A ordem da salvação não significa que os passos que nós vamos ver aqui, ou as coisas que acontecem, elas são claramente vistas no processo de salvação. Mas são algumas coisas que acontecem no nosso interior e que elas vão sendo realizadas para que a gente seja salvo. Então, é uma ordem para que nós possamos entender e estudar. Mas ela não é claramente visível para nós definirmos, olha, agora o fulano foi regenerado, agora ele foi vocacionado, agora ele foi santificado, mas é algo que acontece simultaneamente na salvação e apenas para facilitar o entendimento, a teologia separa em alguns passos que acontecem. O primeiro deles, então, é a vocação. A vocação é o chamado do evangelho. É quando a pessoa ouve a mensagem do evangelho, creia no Senhor Jesus e se arrependa. E aí, nesse momento, é que aquele que é transformado pelo Espírito Santo e que a parábola do semeador chama de a boa terra que cai e produz frutos, acontece. Então, o anúncio do evangelho é efetuado, a pessoa é chamada à fé e ao arrependimento. O texto primeiro aí é o de Mateus 4,17. Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E Atos 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, qual que é a mensagem que vocaciona as pessoas à fé e ao arrependimento? É a mensagem de que nós somos pecadores e precisamos do Senhor Jesus. Então, para que haja transformação, para que haja arrependimento, é preciso que a mensagem seja: creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados. Não é uma mensagem que exalta a pessoa como ser humano, não é uma mensagem que coloca as pessoas a acreditarem que a bênção de Deus revelada é a prosperidade, mas é a mensagem que nós somos pecadores e precisamos de Cristo. Essa é a mensagem que vocaciona ao arrependimento. A palavra é a semente da qual a regeneração frutifica. Vamos ver lá em 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Pedro 1,23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
E Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 10:17, que a pregação é pela pregação que vem a fé. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E pelo poder do Espírito Santo, que a igreja é capacitada a pregar o Evangelho. Atos 1:8 é aquele texto que fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o texto de João 14 também segue a mesma linha. Então, qual que é a ideia? Para que alguém seja chamado, vocacionado, é necessária a pregação do Evangelho, uma pregação que fale sobre a fé e o arrependimento em Cristo, e é somente a palavra que regenera, que ela é como uma semente que cai na terra e frutifica. Lembra que nós lemos a respeito do Espírito Santo, que é aquele que molha a terra seca, que dá vida à planta, né? Então, a vocação é justamente essa mensagem que vai cair em terreno bom e vai produzir a semente. E a semente vai frutificar. Então, a vocação é o anúncio do Evangelho e a pessoa ouvir, né? E aí, o próximo tema aí é a regeneração, que é o que acontece no interior. Essa pessoa que ouviu a palavra de Cristo, creu, ela tem o seu interior transformado, né? Feito de novo, a nova vida vem, né? Então, é um ato soberano do Espírito de Deus que implanta um novo coração. O texto de Jeremias 31 é o que a gente leu já, que ele nos dará um coração de carne em lugar de um coração de pedra. E o outro texto, Deuteronômio 36. Vamos abrir lá. Já está aí na tela, né? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua obra, para que vivas. É interessante que em Deuteronômio esteja escrito isso, porque a concepção judaica é necessário ser circuncidado no corpo. Só que Deuteronômio já fala de uma circuncisão no coração. O verdadeiro israelita não é aquele que foi marcado na carne, mas é aquele que ama a Deus e que foi circuncidado no coração, que teve o seu pecado, a sua impureza tirada do seu coração. Então, a regeneração atuante, dando um novo coração. E aí, quando nós falamos em regeneração, nessa transformação que acontece, nós vemos que a nova natureza espiritual é inclinada a buscar a Deus e temer a sua justiça. Então, é necessário que haja uma atuação do Espírito Santo para que nós busquemos realizar a vontade de Deus. Vamos abrir lá em Efésios 2. Efésios 2, primeiro verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a ideia da regeneração, né, da nova vida, de ser gerado de novo, de ser criado novamente. O verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a atuação que depende do Espírito Santo para uma nova vida e para fazermos aquilo que Deus requer de nós. E a salvação, então, é uma obra exclusivamente divina, né? E aí está entre parênteses monergismo. Qual que é a ideia? Na teologia arminiana, há a ideia de que que Cristo morreu pelos pecadores, possibilitou a salvação, está pago, e aí depende da pessoa buscar esse sangue, buscar a salvação. Então é como se Deus fizesse a sua parte, é necessário que o homem faça a parte dele. E aí isso é chamado de sinergismo, cada um atuando no seu campo de atuação. Mas o que nós vemos à luz da Bíblia é que a salvação ela é uma obra divina. Nós vimos que o Espírito Santo regenera o interior. Então, a partir de uma transformação do coração, a partir da nova vida que nos é implantada, nós podemos abraçar a salvação, né? Podemos tomar a posse daquilo que Cristo fez por nós. Então,
A ideia de monergismo é a ideia de que Deus operou a salvação, de que ele agiu para que nós fôssemos salvos. E aí acontece a salvação, a conversão, que é o resultado da vida implantada, que a gente deixa a vida anterior e passa a nova vida, a viver de acordo com esse coração que nós recebemos. É geralmente descrita em termos de fé e arrependimento e, por isso, é uma ação humana causada pela natureza espiritual criada pelo Espírito Santo. Né? E aí esses textos mostram isso. Então, qual que é a ideia? A fé que nós demonstramos, a fé que nós temos, ela é uma ação nossa, né? Mas como a gente lê aqui em Efésios 2, nós só podemos ter fé mediante a obra do Senhor. Veja aí em Efésios 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a ideia é que Deus opera no nosso interior, o Espírito Santo age nos transformando, e é nosso papel responder com fé. Uma vez que fomos transformados, uma vez que podemos agir segundo o Espírito Santo, então é uma resposta que é requerida de nós. Mas perceba que diferente daquela ideia sinergista, não é alguém que não foi regenerado que pode responder. Né? Porque nessa ideia Deus fez a obra da salvação e alguém que ainda está morto em delitos e pecados busca salvação. Mas a ideia bíblica é alguém que já foi transformado, alguém que foi regenerado, recebeu um novo coração, esse sim pode responder com fé e arrependimento. Ele foi capacitado para isso. Isso. Exato. Exato, a questão do arrependimento, né? A questão do arrependimento, não porque você é sangue de Abraão, você está salvo. Exato. Mesma ideia, né? Do abandonar tudo que a gente tem feito de errado. Exatamente. E aí a distinção entre arrependimento e remorso é que o arrependimento ele é uma tristeza pelos pecados que leva alguém a se submeter a Deus e abandonar a transgressão. Né? Então, é alguém que reconhece que merece ser punido por conta dos seus pecados, mas ao ver a misericórdia de Deus, abandona os seus pecados. Enquanto o remorso é aquilo que leva as pessoas a se arrependerem por causa daquilo que acontecerá com ela. Já viu quando alguém é preso e fala lá que se arrepende do crime? Provavelmente ele está arrependido porque ele foi preso. Ele vai ter que pagar agora pelo que ele fez, e não pelo ato em si. Foi o que aconteceu com Judas. Ele se desesperou porque ele pecou contra Deus e ao invés de buscar o arrependimento, isso levou ao suicídio. Então ele não reconheceu o seu pecado e buscou a redenção de Deus, mas ele se arrependeu e não vendo outra saída, buscou a sua própria forma de pagar o preço pelo que ele fez. E aí o texto que nós lemos lá do Salmo 51 também, ele mostra a respeito do arrependimento. O outro ponto aí a respeito da conversão é que a fé é uma real confiança nas promessas de receber o perdão dos pecados. Qual que é o conceito que nós temos de fé hoje, né? É muito comum nós vermos as pessoas atribuindo o fato de terem fé para alcançarem alguma coisa. Né? Então, a fé é um instrumento que capacita você a receber, né? No sentido de, se eu tenho fé, eu consigo receber, e não algo como a Bíblia fala, que a fé é uma apropriação daquilo que Deus fez por nós, da redenção, da salvação, da morte de Cristo que nos dá a vida. Né? Então, a fé faz com que nós nos apropriemos, né? Como o Hebreus fala, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Como que eu posso esperar a salvação em Deus? Porque a fé nos foi dada. Né? Então, eu creio no que eu não consigo ver. E aí a mesma relação é feita com Abraão. Abraão creu nas promessas de Deus. Ele creu que a descendência dele seria numerosa,
conquistaria muita terra, teria uma grande nação. Mas o que Abraão viu em vida? A única terra que ele tinha foi onde ele enterrou Sara. E quem era o descendente que ele viu? Ele viu um único filho, né? Ele não viu aquela grande nação, mas o texto de Hebreus diz que ele creu na promessa de Deus. E aí muita descendência veio dele, né? Então a fé é uma real confiança na promessa de receber o perdão pelos pecados. Vamos ler lá em Romanos 5. Romanos 5, versos 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, da qual estamos livres e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, a fé, conforme Paulo expressa aqui, é esse apropriar-se, né, da justificação. Lembrando que a justificação, a gente vai ver mais na sequência, mas a justificação é a justiça de que Cristo realizou, que é aplicada a nós, que é imputada a nós. Então, somente assim, só pela fé que nós nos apropriamos disso. E a conversão verdadeira procede de um coração regenerado, né? Então, alguém só pode responder com fé se o seu coração foi transformado. Alguém só pode responder positivamente ao chamado do Evangelho se o seu coração tiver sido transformado. Que é o que 1 João 2:19 nos mostra. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é o dos nossos. É o que o Sr. Antônio falou, né? Às vezes a pessoa está no meio da igreja, às vezes até foi batizado, fez profissão de fé, mas ela não é de fato um crente. E a evidência que João mostra até para a igreja daqueles dias, e que serve para nós também hoje, é que existem muitas pessoas que estão no nosso meio, às vezes passam anos conosco na igreja, mas eles não são realmente convertidos, não tiveram seus corações transformados. E aí a justificação, né, que é um ato judicial no qual o pecador é declarado justo perante o tribunal de Deus. E a referência aí é o que nós já lemos. Então, a justificação significa que nós merecemos a condenação. Perante o tribunal de Deus, se tivesse um tribunal de Deus, nós seríamos colocados diante do juiz, todas as provas estariam contra nós, o júri declararia que nós somos culpados, o juiz veria que nós somos culpados também. E aí a justificação é o ato de Cristo ter executado a justiça, ter cumprido a vontade de Deus, ter cumprido a lei. E essa justiça dele é imputada a nós, é colocada sobre nós. É como se essa justiça de Cristo fosse a nossa. Então, diante do tribunal de Deus, nós somos declarados justos. Não com base no que nós fizemos, mas com base no que Cristo fez. Diferente daquilo que a teologia romana coloca, né, da Igreja Católica, a Igreja Católica entende que a justificação é algo que existe em nós, é algo que é produzido por nós. E só que o conceito bíblico, conforme nós vimos em Romanos, é que Cristo se fez justo em nosso lugar e essa justiça é imputada em nós. Se tornar justo, né, por si próprio. É que a ideia do purgatório é, né, você faz a missa de sétimo dia, acende vela para ajudar a pessoa a ficar menos tempo no purgatório, né? Só que a justificação, conforme o ensino bíblico, é uma declaração perante o tribunal de Deus que nós somos justos. E o contrário aconteceu com Cristo. Na cruz, ele se fez culpado no nosso lugar, ele recebeu a condenação que nós merecíamos. Né? E aí a justificação é crer que, mediante a morte substitutiva de Cristo, nossos pecados já foram quitados e não há mais condenação.
É o que Romanos 8 fala, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E aí é a ideia de substituição, né? Cristo cumpriu no nosso lugar o que nós deveríamos cumprir e levou sobre si a culpa que era nossa. A dívida espiritual dos pecadores está cancelada com base na justiça que há em Cristo, né? Então, ela não foi esquecida, mas alguém pagou por nós. E esse alguém foi Cristo. Vamos ver lá em Hebreus 7. Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha que um sumo sacerdote como este, santo e culpável e sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. E Hebreus 4, ele também fala que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Hebreus aí mostra claramente que aquele que não tinha pecado se fez pecado no nosso lugar. E a sua vida de justiça, a sua vida de retidão é imputada a nós. E aí nós, é o que alguns teólogos chamam de a grande troca, né? Enquanto ele nos dá a sua justiça, nós damos a nossa injustiça em troca. Nós recebemos as bênçãos e ele recebeu a cruz no nosso lugar. Somos feitos seus filhos e herdeiros das bênçãos merecidas por Jesus. Gálatas 3, 26. Pois todos vós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. O outro texto de Romanos 8, versos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. E aí o texto de Paulo aos Romanos coloca o Espírito Santo como aquele que testifica, né, no nosso interior. E é interessante que a Bíblia usa várias figuras, né, para falar do nosso relacionamento com Deus, e um deles é a filiação, né, e essa filiação é mediante uma adoção. E aí, por meio dessa adoção, nosso irmão mais velho, Jesus, o primogênito, né, como diz ali no texto, nós somos herdeiros com ele. Nós recebemos as bênçãos de Deus que a filiação provê. Então, isso é uma bênção realmente muito grande. Essa obra do Espírito Santo é uma adoção definitiva, por isso estamos seguros e temos conforto espiritual para a nossa alma cansada. Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Enquanto a religião legalista, ela impõe muitas regras a serem cumpridas, faça isso, não faça aquilo, quando Jesus vem, ele mostra que é por ele mesmo, é pelo que ele faz, que nós somos transformados e recebemos a bênção de Deus. Então, a justificação é esse ato legal no qual nós somos declarados justos com base na justiça de Cristo perante o tribunal de Deus. E o último aí é a santificação. Acho que é o último tema aí. Nós recebemos a justificação, que é definitiva, que nos declara justos diante de Deus, mas também nós somos transformados pelo Espírito Santo, que é quem nos transforma dia a dia para a semelhança de Cristo. Nós não vamos ler os textos agora, para não estourar no tempo, mas são textos que mostram a respeito disso. E é importante nós percebermos que é fundamental a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14 fala exatamente isso. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante que tem um livro do
de um bispo anglicano chamado Riley, que tem como título Santificação, que é da Fiel. Ele trabalha esse texto e em determinada altura do livro, ele trabalha justamente com essa ideia, né? Como que alguém que não vive uma vida santa hoje pode esperar viver uma vida de santidade no céu? Né? Então, a ideia ali que ele trabalha é a santificação operada em nós hoje é o que nos prepara para vivermos num mundo santo com Deus. Então, como que alguém que não busca uma vida de santidade, alguém que não quer ser santo, pode esperar um lugar onde há uma santidade plena? Né? Então, Hebreus 12:14 mostra exatamente isso. Sem santificação, ninguém pode ver a Deus. E aí a distinção entre santificação e regeneração é que a santificação é uma cooperação nossa. Como nós vimos, a regeneração é a obra de Deus que opera no nosso interior, nos dá um novo coração e nos transforma, para nós podermos responder ao Evangelho, podermos fazer aquilo que é agradável a Deus. E a santificação depende da nossa cooperação, porque uma vez transformados, nós devemos agir para sermos santos. E aí esses textos mostram essas ideias. A primeira delas, tomar a cruz, lembra lá? Tem que tomar a cruz e seguir a Cristo se alguém quer fazer parte do reino de Deus. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena e devemos despir do velho homem. Né? Então, nesse sentido, a santificação ela é algo que nós cooperamos, algo que nós agimos para que ela aconteça. O objetivo da salvação é nos fazer parecidos com o próprio Deus. Romanos 8:29 aí. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a santificação, ela nos transforma ou nos faz parecermos mais com Jesus. Parecermos mais com o irmão, né, como nós vimos aqui. E o processo ele é longo porque ele acontece durante toda a nossa vida, mas o Espírito Santo completará até o dia de Cristo voltar. Então, diferente da justificação, é uma declaração única, a santificação ela acontece durante toda a nossa vida e é um processo no qual nós vamos nos parecendo mais com Jesus, nos conformando mais com Ele. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E com respeito à santificação, à santidade, é interessante que ela tem dois aspectos, né? Um primeiro deles é um aspecto definitivo, que nós somos vistos como santos diante de Deus. Se vocês lembrarem das cartas de Pedro, Pedro chama a igreja de santos de Deus, né? E num outro aspecto ele tem essa característica, né? De um processo que vai acontecendo. E é interessante a gente pensar também que essa santificação ela também tem um caráter legal. Nós somos também declarados santos diante do tribunal de Deus. Então são duas faces. É aquela ideia do já e do ainda não. A gente é chamado de santo porque a gente já é santo, mas ao mesmo tempo ela é um processo que vai acontecendo. Nós vamos crescendo em santidade, vamos nos tornando mais santos a cada dia. E o Espírito Santo é quem opera isso no nosso coração, como um processo até quando Cristo voltar. E aí, quando nos encontrarmos com o Senhor, seremos plenamente santos e viveremos com Ele. E aí, a conclusão: os diversos elementos no processo de salvação constituem partes da obra da salvação que Deus opera nos eleitos por meio do Espírito Santo. Alguns aspectos ele executa sozinho, enquanto em outros ele requer nossa colaboração. Porém, ele soberanamente cumprirá todo o processo, pois é poderoso para salvar. E a aplicação: qual tem sido a sua experiência acerca do Espírito e seu papel na salvação? Tem experimentado o seu poder santificador em sua luta contra o pecado? E aí nós temos que lembrar que não foram dadas tentações que não possam ser vencidas, mas o Espírito Santo nos ajuda e nós devemos orar a Deus por esse socorro em tempos de necessidade. Caso essa não seja uma realidade em sua vida, busque a face de Deus, do Deus Espírito, e clame pelo seu auxílio. Reconhecer a salvação como um processo conduzido pelo Espírito de Deus pode ajudar você a olhar os irmãos com mais paciência e caridade cristã. Como, né? Então,
devemos refletir nisso, né? Como que, primeiro, clamar para o Espírito Santo nos ajudar e, em segundo lugar, considerar como que ele pode nos ajudar na nossa relação com os irmãos, na nossa vida diária. Alguma pergunta, alguma colocação? É ter alguém que ajuda a carregar o fardo, né? Exatamente. Pode falar. É que tem um reflexo do carro lá bem no meu olho. Eu acho que eu não ouvi. Sou um pouco surdo. Não, eu não ouvi. 3:8, né? Deixa eu só abrir ele lá. Isso aqui no contexto ele está explicando para Nicodemos. Nicodemos perguntou para ele como que alguém poderia nascer de novo, né? No verso 4. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus responde para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então, o que ele está falando é da ação do Espírito Santo, né? Que a gente não consegue fazer o Espírito agir, né? Então, o Espírito ele sopra como vento, então ele está agindo. A gente não sabe onde, não sabe como. A gente vê o resultado um dia, vê que a pessoa foi transformada, sabe que o Espírito atuou, mas você não vê o Espírito lá agindo, né? Então ele mostra aí a soberania de Deus nessa ação redentiva, né? Não depende da pessoa falar, Espírito Santo, vem aqui agora e atue na minha vida. Ou então a pessoa de repente acorda e fala, eu vou
nascer de novo, eu vou me converter a Deus, né? Mas o Espírito Santo, assim como o vento está soprando, você sabe que ele está soprando. Porque você vê as árvores balançando, você vê a roupa no varal balançando, mas você não sabe, não está vendo vento, né? Isso aí, então a ideia é essa: o Espírito está agindo. É ele que transforma, ele que regenera, ele que faz as pessoas nascerem de novo. Não depende de uma atitude nossa, mas o Espírito Santo é soberano. Porque como ele é Deus, é uma das pessoas da Trindade, ele é soberano e age como ele quer, em quem ele quer, da forma que ele quer. É isso. Mais alguma pergunta? Então vamos orar, meus irmãos, encerrando. E para o senhor Antônio fazer uma oração.